Boa tarde, meu irmão. Muito bom estar aqui com você nessa tarde e vamos estudar a palavra do Senhor, continuando no livro de Provérbios. E hoje eu quero tratar sobre o tema brigas. Então é isso que nós vamos ver hoje, o que Provérbios tem a nos dizer sobre as brigas. Meu irmão, muito cuidado com as brigas. Infelizmente, existem muitas pessoas hoje em dia que amam brigas, amam pleitos, disputas, contendas. E isso não é bom. A gente precisa saber como lidar nessas situações onde pessoas querem brigar com a gente e também analisar o nosso coração para que não sejamos pessoas briguentas. E a primeira coisa, olhando para o livro de Provérbios, olha só como Provérbios é rico em falar desse assunto sobre brigas e sobre disputas. Primeira coisa que Provérbios vai dizer para a gente é: não fique criando brigas. Porque, infelizmente, existem pessoas que parecem detetives, fica caçando brigas, fica caçando situações para brigar. Olha só o que Provérbios nos diz no capítulo 3, versículo 30. Diz assim para nós: jamais, grave isso na sua mente, jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Olha só que interessante, Provérbios ele já tem esse olhar muito lúcido para a gente. Jamais procure briguinhas com alguém se você não tem razão. Se a pessoa não te fez o mal, olha só, não vai querer discutir com essa pessoa. Isso vale muito para o casamento. Dentro do casamento, a esposa ou esposo que fica caçando motivos para brigar. Aquele dia em paz, aquele dia muito tranquilo, às vezes a pessoa estraga tudo aquilo caçando uma briga sem motivo algum. Olha só, às vezes o marido não fez nada para a esposa, não fez nada contra a esposa, mas ela arruma um motivo para brigar. O inverso também é o contrário. Às vezes a esposa não fez nada contra o marido, mas ele procura motivos para brigar, motivos para estragar o dia, para estragar o relacionamento. Meu irmão, nós não devemos estar criando tempestade em copo de água. Já ouviu essa frase? Você não deve estar pegando qualquer coisa e causando daquele motivo, criando uma briga. É o que Provérbios nos ensina. Não fique criando brigas, não fique ali trazendo brigas à tona, brigas à baile. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso daí. Olha só, avançando o que o Provérbios ainda nos diz, em Provérbios capítulo 17, versículo 14, diz assim para nós: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Então, Provérbios ele tenta nos desmotivar a iniciar uma briga. Porque o início de uma briga é como conter uma enxurrada de água de uma represa. Você não vai conseguir fechar. Então, o que é melhor fazer antes? Ficar quieto, ficar calado para não se iniciar uma briga. Porque quando você age por impulso e quer reclamar contra alguém, quer reclamar de alguém e vai falar contra outra pessoa, pode ter certeza que é muito difícil você conter aquela represa de ira e aquela represa de brigas. O que Provérbio nos motiva é ficar calado, ficar quieto, não sair procurando brigas à toa. Olha só também o que diz no capítulo 18, versículo 19, diz assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Então, se você entrou na briga com alguém, você machucou alguém com as suas palavras, não fique esperando que a outra pessoa ela vá te procurar. Se você ofendeu e você machucou a outra pessoa, não fique procurando motivos para se justificar. Ah, mas aconteceu isso, é ela que tem que vir então. Se ela se sentiu magoada, é ela que tem que falar. Olha só, Provérbios está sendo muito claro. Não fique esperando que a outra pessoa dê o primeiro passo da reconciliação. É você que tem que dar o primeiro passo da reconciliação. É você que tem que procurar a pessoa e pedir desculpas pelas palavras que você lançou contra a outra pessoa. Palavras que feriram, palavras que cortaram, palavras que machucaram. Então você precisa estar atento a isso e não ficar se justificando. Não, se ela sentiu magoada e machucada, se eu ofendi ela, ela que tem que me procurar, ela que tem que se abrir. Olha só, o provérbio está falando que é muito difícil uma pessoa agir dessa maneira.
Você tem que ir atrás, é você que tem que procurar reconciliação. Olha só, avançando ainda aqui em Provérbios, o capítulo 20, versículo 3, diz assim: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Olha, muito interessante nós desviarmos de contendas, é o que Provérbios está falando. Mas, infelizmente, as pessoas que são insensatas, elas entram numa briga, elas compram briga. Às vezes a situação nem ela que está envolvida, mas ela acaba entrando naquela discussão e naquela briga. E quando ela se vê, já está dentro de um furacão de iras, de brigas, de ódio, de pleitos e de disputas. Olha só, muito cuidado com isso. Honroso é para o homem se desviar. Nós temos que antecipar a situação, enxergar a frente, enxergar o futuro e perceber, por esse caminho vai ter brigas, por esse caminho vai ter disputas. Então o que eu preciso fazer? Me desviar. Olha, se eu lançar essa palavra, se eu lançar esse comentário, se eu lançar essa informação, vai criar brigas, vai criar contendas. Então é melhor eu reter essa informação somente para mim e não estar lançando, porque eu sei que aquilo vai causar brigas. Você precisa antecipar, você precisa antever o que pode acontecer e se desviar dessa situação. Mas o tolo, o insensato, ele não enxerga isso. Ele não pensa duas vezes antes de falar. Ele não antevê a situação problemática que ele pode criar por um comentário que ele pode lançar. Ele não pensa nisso e ele simplesmente sai lançando comentários e machucando muita gente e criando muitas brigas. Então, Provérbios fala para a gente realmente antever a situação e fugir do mal. E olha só, Provérbios também vai nos ensinar que o melhor sempre é cortar o mal pela raiz. Olha só o que diz o capítulo 22, versículo 10, diz assim: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Lança fora o escarnecedor. Se afaste de pessoas que são iradas. Se afaste de pessoas que são iracundas. Não ande perto dessas pessoas, porque você se afastando delas, a ira se acaba, as brigas se acabam. É a mesma coisa de você não estar lançando lenha dentro da fogueira. Então, se você não está lançando lenha dentro da fogueira, logo em breve a fogueira irá se apagar. A Bíblia nos fala isso. É melhor cortar o mal pela raiz. É melhor você se afastar de pessoas que são briguentas. É melhor, se você é uma pessoa briguenta, é melhor você analisar o seu coração, se entregar diante de Deus e pedir ao Espírito Santo mudar a sua vida, mudar a sua mentalidade, para que você seja uma pessoa pacificadora e que você não seja uma pessoa que caça brigas, que fica levantando motivos para a briga e o seu lar acaba sendo um lar de guerra, não consegue ter paz dentro de casa. Os filhos não têm paz, a esposa não tem paz, o marido não tem paz, os pais não têm paz dentro de casa. Por quê? Talvez o seu coração seja inclinado para as brigas, talvez o seu coração seja inclinado para a ira, e assim você tem um estilo de vida iracundo. Olha só, analise o seu coração, corte o mal pela raiz, se entregue ao Senhor, porque Ele é poderoso para transformar a sua vida, transformar as suas emoções. Avançando ainda mais, olha só o que diz o capítulo 26, versículo 17 de Provérbios. Meu irmão, não se meta onde você não é chamado. É isso que esse versículo vai nos ensinar. Diz assim: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas, um cão que passa. Você já teve essa experiência? Então, se não teve, tente fazer isso. Você está andando na rua, aquele vira-lata andando ali na rua, e pegue ele e puxe pela orelha. Você sabe que você levará uma mordida. Você sabe que alguns pontos você ganhará. Então, você não deve estar fazendo isso. Infelizmente, algumas pessoas se metem em brigas onde elas não foram convidadas e não foram chamadas. Elas nem estão participando ali, mas elas gostam tanto de uma briguinha que elas querem dar a sua opinião e acabam entrando de cabeça numa briga. Vai sair machucado, pessoas serão mordidas, pessoas sairão machucadas. Então, não se meta onde você não é chamado. Se existe uma briga distante de você, não vá até essa briga.
se existe um comentário, pessoas comentando de uma pessoa e de outra, não se junte a esses comentários para dar ali o seu palpite. Fuja das brigas, porque senão você vai levar uma mordida. Vai sobrar para você. É o que o provérbio nos ensina. Você não quer sair machucado? Então, fuja das brigas. Não fique entrando aonde você não foi convidado. Não fique se metendo aonde você não foi chamado. Provérbio sendo bem claro e direto para nós. Outra coisa também, sempre evite, no meio de uma discussão que esteja acontecendo, jogar mais lenha nessa fogueira. Não aumente essa briga, não aumente essa fogueira, porque às vezes nós precisamos pensar, um comentário que eu lanço em determinada situação só vai fazer com que a fogueira cresça. Muitas vezes a nossa palavra funciona como lenha, funciona como um diesel, como uma gasolina, que lançada na fogueira só vai fazer a fogueira aumentar. A gente precisa pensar, eu preciso ser um pacificador, eu não tenho que ser alguém que faça a fogueira crescer. Olha só o que diz aí o capítulo 26 de Provérbios, os versículos 20 e 21 dizem assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizentes, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Algumas pessoas são contenciosas, algumas pessoas amam uma briga, algumas pessoas que quando estão ali só se levanta briga, só se levanta rixa, só se levanta a ira. Então o que o provérbio nos ensina? Não lançar mais fogueira, não lançar mais lenha nessa fogueira, para que a fogueira não aumente, não permaneça e não cresça. Mas quando nós afastamos, quando nós nos damos ao luxo de não comentar em alguma situação ou da vida de alguém, pode ter certeza que a fogueira não vai crescer, pode ter certeza que se existe alguma fogueira, logo ela vai se apagar. Mas, quando uma pessoa é contenciosa, ama uma briga, ela vai lançando seus pitacos, vai lançando suas opiniões da vida de todo mundo. E o que acontece? A ira vai se acendendo, as brigas vão crescendo, e se existe uma situação complicada, ela vai piorar, porque você está lançando mais lenha nessa fogueira. Então, Provérbios nos ensina isso. Fuja e não acenda mais essa fogueira. E olha só o que diz o capítulo 29, versículo 9. Você vai entender que com algumas pessoas não tem acordo, com algumas pessoas não tem solução, a pessoa ama uma briga e ela é implacável, com o coração muito endurecido até para resolver a situação. Diz assim o versículo 9: se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Então, se você é uma pessoa sábia, não fique discutindo com o homem insensato, porque o homem insensato, ele não vai procurar um fim para aquela discussão. Ou ele vai tirar a chacota da sua cara, ele vai rir, ou ele vai agir de uma maneira irada, vai falar contra você, vai te machucar, mas a questão é que a disputa nunca terá fim, a briga nunca terá fim, aquele debate nunca se terá um fim. Então fuja de brigar com essas pessoas, de contender com essas pessoas, porque pessoas insensatas não querem ter um fim na briga. Esse parece que é o combustível da vida delas. Infelizmente, algumas pessoas não estão contentes enquanto uma briga não esteja acontecendo. Ela precisa estar numa briga. E sabe que, infelizmente, muitos cristãos falam assim: é porque eu tenho o gênio muito forte. É por isso que eu estou sempre brigando, porque esse é o meu gênio. Olha só, elas acabam tentando se desculpar, colocando a culpa no gênio ou da maneira que ela nasceu. Isso aqui é uma característica da minha mãe ou é uma característica do meu pai. Por isso que eu sou assim, uma pessoa que discute, uma pessoa que tem um gênio muito forte. Não, isso é pecado. A gente precisa colocar os pingos nos is. Isso é pecado. E a pessoa que é muito briguenta, ela precisa se controlar. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo quer trazer para a nossa vida o domínio próprio. Meu irmão, se você não está tendo domínio próprio, procure. O Espírito Santo, ele pode conceder para você, para que você viva com domínio próprio e você não seja controlado pela ira e não fique desculpando o seu gênio forte que você tem. Olha, nós não devemos procurar desculpas, precisamos assumir o nosso erro, a culpa e dizer:
eu estou pecando nisso e eu preciso melhorar. Ao invés de ser uma pessoa briguenta, eu preciso ser uma pessoa pacificadora. E começar a analisar quais são as situações da sua vida que você precisa dar um passo para trás. Porque toda vez que você entra nisso, você acaba criando uma briga. Será que você precisa palpitar sobre a vida de todo mundo? Será que você precisa realmente falar como que a outra pessoa precisa viver, como que a outra pessoa precisa se comportar? Será que se realmente tem duas pessoas brigando, você precisa entrar nessa briga também, começar a dar aí a sua opinião, o seu palpite naquela situação? Será que você realmente não está vendo um cachorro passar na rua e pegando ele pela orelha? Você precisa analisar a sua vida e fugir das brigas e fugir das discussões. É o que Provérbios nos ensina. Então, cuidado com as brigas e saiba como agir. A melhor maneira sempre é jogando água na fogueira e não jogando lenha na fogueira. Você é uma pessoa que tem jogado água ou você é uma pessoa que tem jogado lenha? Como que tem sido o seu estilo de vida? Vamos analisar para que nós possamos ser pessoas pacificadoras. Que Deus abençoe sua vida e a vida de sua família.